Olá, eu sou Mônica Gibson e o nosso convidado para um panorama da economia do Japão é Chan Yokota. Chan, o governador do Banco do Japão, disse que o aumento dos impostos sobre vendas do ano passado foi um golpe maior do que o esperado no crescimento inicialmente. Essa medida foi realmente necessária? Sim, a dívida pública do Japão é de cerca de 243% do PIB e uma das maiores do mundo. Eles precisam reduzi-la antes que os chamados baby boomers se aposentem. Eles precisam de alguma consolidação fiscal, seja através de um aumento das taxas ou corte nos gastos. É verdade que o país entrou em recessão, mas eu acredito que isso também deu um pouco de confiança para as pessoas. Um aumento das taxas tem um grande efeito no curto prazo, mas torna possível a saída da recessão. E a economia está indo relativamente bem. E os mercados de equities ainda estão em alta. Passaram-se 179 dias desde a última vez que o Banco do Japão surpreendeu os mercados. Mas mesmo que os investidores tenham aumentado as apostas em ações japonesas, a deflação voltou. Será que o Banco do Japão vai nos surpreender novamente? Sim, eu acredito que eles terão que começar uma nova rodada de afrouxamento quantitativo. Minha expectativa é que eles comecem o processo em julho, mas muitos mercados acreditam que isso acontecerá no quarto trimestre desse ano, ou no ano que vem. Os números da inflação têm sido relativamente fracos, mas o Banco do Japão ainda não reagiu, porque as expectativas para a inflação continuam altas. A tendência indica que a inflação esteja diminuindo e, se considerarmos algumas tendências negativas para a inflação headline, eu acredito que a pressão ainda será de mais baixa. Se isso se estabelecer, as medidas deflacionárias voltarão e o Banco do Japão quer evitar isso. Eu acredito que eles ainda terão que implementar mais afrouxamento quantitativo para impulsionar a inflação, enfraquecer o iene e estimular ainda mais a alta dos mercados de equities. Os dados lançados na quarta-feira mostraram que o sentimento do setor de serviços do Japão melhorou pelo quinto mês consecutivo em abril, pois os consumidores começaram a sentir os benefícios do aumento dos salários e bônus. Que fator vai tirar a economia japonesa do abismo? Eu não acredito que somente um fator será capaz de tirar a economia do país dessa situação. Precisamos de uma combinação de fatores. Primeiramente, é preciso melhorar as exportações, que se recuperam de 0% no ano passado para cerca de 3% na comparação anual. Com o crescimento econômico dos Estados Unidos, as exportações japonesas vão melhorar. Em segundo lugar, o sentimento do consumidor precisa continuar melhorando. E com 2 anos consecutivos de aumento dos salários e bônus, o consumo voltará ao normal. E em terceiro lugar, as empresas precisam mudar a mentalidade, principalmente sobre o investimento empresarial. Eu acredito que a confiança esteja aumentando e lentamente estamos começando a notar empresas aumentando os investimentos ou o salário dos funcionários. Esses 3 fatores são necessários para que a economia japonesa volte aos trilhos. Kuroda disse na quarta-feira que a apreciação excessiva do iene foi revertida desde a introdução do grande programa de estímulo do banco em 2013. Qual é a sua previsão para a moeda japonesa? A meta do SEB para o final do ano é de 130 diante do dólar. E também temos 3 fatores para isso. Primeiramente, será necessário um novo programa de afrouxamento quantitativo pelo Banco do Japão, para que a taxa do par dólar-iene suba. Em segundo lugar, nós precisamos de alguma reação do Fed, não necessariamente em junho ou setembro. Precisamos apenas de um aumento ou uma mudança de direção para uma política monetária restritiva. E por último, já começamos a notar fluxos de saída de capital. Portanto, temos um sério excesso de dinheiro no Japão. Os gestores de ativos e seguros de vida estão lentamente começando a investir em busca de rendimento, o que também contribuirá para a desvalorização do iene. Obrigada, Chan. Isso encerra a nossa entrevista, mas continuem conectados a Dukascope TV para mais notícias financeiras e entrevistas exclusivas. Até mais!